4 coisas que você precisa aprender sobre o adversário, sobre Satanás, para você manter firme na fé, para não vacilar na caminhada. Já dizia a arte da guerra há mais de 1000 anos, que quando você se conhece, quando você conhece o seu inimigo, você é quase que invencível. Eu diria que quando você se conhece, quando você conhece o seu inimigo e quando você conhece o Deus que você serve, não tem batalha que você perca. Vamos analisar a partir da vida de Jó. Estarei citando outras passagens bíblicas, mas vamos usar como exemplo a história de Jó. É uma história que ela impressiona por várias razões. Quando falamos de Jó, lembramos, por exemplo, de paciência de Jó. A paciência de Jó, ela pode ser equiparada à fé de Abraão e à mansidão de Moisés. Isso é muito lindo. Vamos observar aqui a primeira estratégia do adversário. Ele vai incitar os homens contra Deus. Ele vai fazer você pensar que Deus é mau, que Deus não existe, que a Bíblia não é verdadeira ou coisa do tipo. Você pode ver, ele usou essa estratégia com Adão, usou com Caim, usou com Saul e usou com Judas Iscariotes. Qual que é o resultado de quem dá ouvido para a serpente, quem dá ouvido para Satanás? Vemos destruição através do pecado, destruição, morte. É esse o resultado de quem resolve abandonar a fé, abandonar a palavra de Deus e dar ouvidos a Satanás, ouvido à serpente. A segunda coisa que você precisa de saber sobre Satanás é o poder que Satanás tem. Então, embora ele tenha poder, alguns teólogos vão dizer que Satanás não tem poder, Satanás tem apenas força, porque poder é algo que não tem limite, é como se você desse ordem e acontecesse, e ele tem apenas força, porque pode ser resistido. Mas não importa se é força ou se é poder, você precisa conhecer como ele age. Se for força ou poder, saiba, é limitado. Limitado. De acordo com o versículo 12 de Jó, Satanás só age com a permissão de Deus. Deus está no controle de tudo. Vemos então Jó capítulo 2, versículo 6, eu já citei o 12 também. Vemos em 1 João, no capítulo 5, versículo 18, vai dizer que Deus protege e o maligno não toca aquele que é nascido de Deus. Então, se você é nascido de Deus, Deus te protege. O maligno não tem poder, não tem domínio sobre a sua vida, pode ter certeza disso. Vemos em Lucas capítulo 22, versículo 31 ao 35, quando Jesus disse para Simão que Satanás havia pedido para se andar como trigo na vida deles, mas não foi permitido, ou seja, Deus coloca limite na atuação e no poder de Satanás. Vemos também aqui, Paulo também, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 ao 9, houve certa permissão para que Paulo fosse afrontado, mas tudo isso existe um certo limite. Terceira coisa que você precisa de saber sobre Satanás é quais as armas que ele utiliza. Satanás pode utilizar 2 tipos de armas: armas materiais e armas espirituais. Aqui no caso de Jó, utilizou apenas de armas materiais. Ele utilizou os sabeus, utilizou o fogo, utilizou os caldeus, utilizou o vento, enfermidades e dores. Todas essas coisas vieram contra Jó, para ver se ele abatia na fé, se ele negava o nome de Deus. Mas contra estas coisas, temos Filipenses 4:13, aquele versículo que diz que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Deixa só eu ler em outra versão. Com a força que Cristo me dá,
posso enfrentar qualquer situação. Esse versículo está de uma forma bem mais correta do que o outro. Vemos também Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Os nossos irmãos o derrotaram por meio do sangue do Cordeiro e da mensagem que anunciaram. Tá vendo? Pelo sangue de Jesus Cristo, pela força que Cristo nos dá, nós podemos vencer as armas do adversário. E se for armas espirituais? Se for armas espirituais, vemos em Efésio que nós não temos que lutar contra a carne e nem contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, e vai citar uma hierarquia de demônios e as armas que Deus nos deu, as armaduras e as armas. A arma que Deus nos deu é a espada do Espírito. E as armaduras, que é a defesa, é o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, as sandálias. E isso é o que nós precisamos para resistir às armas do adversário. E por último, a estratégia do diabo. Ele utilizou contra Jó estratégias de bens financeiros e estratégia de família. Essas duas coisas é onde mais choca o ser humano. Afinal de contas, ele sabe onde está o tendão de Aquiles de cada crente. Ele sabe onde cada crente vai vacilar na fé. Por exemplo, uma pessoa que é muito avarento. Então Satanás sabe que o tendão de Aquiles dele é no dinheiro. Outra pessoa que tem uma tendência muito forte à prostituição, adultério, esse tipo de coisa, carne. Satanás sabe que é ali que ele pode vacilar se ele não vigiar. Por isso que nós devemos tomar bastante cuidado quando criticamos os outros por pecado que a gente pensa que é simples. Pode ser simples para mim, para o outro irmão, não. Por exemplo, eu não fumo cigarro, eu nunca fumei, já experimentei, mas não gosto, nunca gostei, não acho graça nenhuma em cigarro, não faço questão nenhuma. Mas tem pessoas que, infelizmente, está presa no vício de cigarro. Aí, para eu que não gosto de cigarro, que para mim é uma coisa muito boba, é uma palhaçada, eu poderia sair, desculpe a expressão, metendo a ripa nessas pessoas. Só que eu me conheço, eu não conheço elas. Eu não posso sair dizendo que tal pecado é bobo e é fácil de se livrar. Talvez seja fácil para você. Então vamos vigiar. Satanás sabe onde ele vai agir. Contra Jó, ele agiu contra os bens financeiros e agiu contra a família de Jó. Depois ele ainda atingiu o corpo físico de Jó, mas parece, não estou dizendo, não é a doutrina, que foi mais uma questão assim de vingança, de punição, como se ele tivesse ficado com raivinha de Jó e deixa eu fazer ficar doente agora, tentando castigar Jó. Mas Jó, ele manteve firme e não vacilou na fé. Vamos ver, para finalizar, o último versículo, que está em João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida completa, vida abundante. É isso que Jesus Cristo veio trazer para nós. O ladrão existe, ele incita os homens contra Deus, ele tem um certo poder limitado, ele tem armas espirituais e materiais, ele tem estratégias contra o servo de Deus, mas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Eu quero agradecer a todos vocês que têm curtido, comentado e compartilhado os nossos vídeos. Eu acabei de ler todos os comentários do vídeo anterior. Deus abençoe grandemente a sua vida e vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Hoje é segunda-feira, início de semana, fortalece, Pai, a nossa vida. Nos dá uma semana de paz, uma semana de bênção, uma semana de vitória e que nós possamos, Pai, resistir todos os dardos inflamados do adversário. Nos dá força, Pai. O Senhor sabe onde está a fraqueza de cada um dos irmãos que tem orado comigo. E que o Senhor não venha permitir, Pai, que a afronta do adversário seja maior do que a força que esse irmão tem.
fortalece a nossa vida, nos reveste com o teu poder, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.